Começa agora na Rádio Justiça, Refrão. Uma conversa com o artista, histórias, curiosidades e, claro, sua música. Está no ar, Refrão. Olá, está no ar o Refrão, o espaço da música aqui na Rádio Justiça, uma conversa com o artista. E hoje o nosso convidado especial é o pianista e compositor Antônio Adolfo. Refrão, uma conversa com o artista. 5 décadas de carreira é motivo suficiente para se comemorar. E é isso que faz o pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo no seu trabalho chamado Tema, com composições de várias etapas da sua história musical, o 24º disco de carreira. Certamente foi um desafio selecionar um repertório entre mais de 200 composições, algumas já gravadas por nomes como Elis Regina, Wilson Simonal, Ângela Rorô, Emílio Santiago e Stevie Wonder. Adolfo também comemora o fato de ter sido, há quase 40 anos, o pioneiro na produção independente no Brasil. E para contar algumas de suas histórias e apresentar algumas canções, a gente conversa agora com ele, o músico e pianista Antônio Adolfo. Olá, Antônio, seja muito bem-vindo ao Refrão. Olá, Johnny, é um prazer enorme. Estou aqui para conversar com essa audiência maravilhosa e tocar a minha música, falar um pouco da minha história, enfim, bater um papo com vocês. Poxa, obrigado pela gentileza aí de nos atender. A gente está sempre conversando com grandes músicos, grandes compositores e você não poderia ficar de fora dessa lista sem dúvida nenhuma. Obrigado pela gentileza aí de nos atender. Para contar um pouquinho dessa tua trajetória musical e, lógico, falar desse novo álbum chamado Tema, que é o 24º de carreira e uma carreira sem dúvida de muito sucesso no Brasil e também no mundo. Mas antes da gente falar do disco, eu queria saber como é que começou toda essa história. Desde a infância, a música já estava dentro da tua casa, do teu dia a dia, né, Antônio? Desde a infância, minha mãe era violinista da orquestra do Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, então tinha sempre ambiente musical em casa. Eu estudei violino também, depois eu comecei a tocar piano de ouvido e os colegas que eram músicos, assim, pessoas do colégio ainda, né? Que eram músicos, a gente juntou o grupo e começamos a tocar nas festas dos colegas também, nas festas da escola, em shows da escola. E aí, nessa época, estava começando a rolar a bossa nova. Foi nos anos 60, início dos anos 60, 62, 63, mais ou menos. Logo depois eu formei o Trio 3D para fazer a peça Pobre Menina Rica, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, no Teatro de Bolso do Rio de Janeiro. Coincidentemente, quer dizer, acontecia que a gente fazia a peça às 9 horas e à noite, mais tarde, íamos para o Beco das Garrafas, que era a meca da bossa nova, do samba jazz, né? E fazíamos show com a Leni Andrade e o Raulzinho, que era o apelido dele, que é o grande Raul de Souza, trombonista também. Olha que incrível. E essa história musical dentro da família foi passando de geração em geração também. Seus filhos também têm esse viés aí de música também, né? As duas filhas, Carol Saboia e Luísa Saboia, são cantoras. A Carol leva a carreira mais adiante, assim, porque ela grava discos. A Luísa dá aulas de música e dirige o centro musical que nós temos aqui no Rio também. Sem dúvida. Bom, além das composições e das inúmeras parcerias durante toda a tua carreira, um fato muito interessante é que você é um dos pioneiros nessa história de gravações independentes. Inclusive, o teu primeiro disco, de 77, chamava Feito em Casa. E você mesmo fazia distribuição do disco, e isso é histórico isso também para ti. Isso foi uma temporada, assim, que eu tive que lançar esse disco, assim. Eu vinha de uma temporada de outros discos. Primeiro eu tinha o Trio 3D, né? Gravei 2 discos na RCA. Depois formei a Brazuca, com quem é o grupo que eu tinha para tocar as músicas nossas. Eu digo nossas, eu e Tibério Gaspar, nos festivais. E aí eu resolvi dar um tempo, assim, para aprender mais, estudar. E quando eu voltei ao Brasil, eu fui para o estúdio, assim, gravar uma fita, né? Sim. Com as músicas que eu tinha feito de caráter mais instrumental,
menos comerciais e tudo, e as gravadoras não quiseram lançar. Então eu lancei um disco que eu resolvi de batizar de Feito em Casa, que tinha essas músicas. Tinha música cantada também, mas com convidados, como a Joyce, né, que é Joyce Moreno, Malo, e eu mesmo fiz uma faixa cantando. Olha. E esse disco foi, assim, um grande sucesso, porque ele detonou um grande movimento musical, que foi a produção independente. E hoje em dia você vê que representa 95% dos títulos lançados esse tipo de produção, né? Que o próprio artista se produz, né? Claro, isso é importantíssimo, né? Assim, eu pelo menos vejo como o mercado hoje, como você disse, 95% das produções independentes aí, hoje as gravadoras não têm mais a força que tinham antigamente, e isso é um fato histórico. Eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar isso, porque você foi um dos precursores nesse método aí, apesar de não ter essa intenção toda de ser um mártir, né? Mas foi um pontapé inicial muito interessante, né, Antônio? Foi super interessante, e vou te dizer uma coisa, que eu aprendi muito com isso. Eu aprendi assim a saber mais sobre o processo todo da produção de um disco, e sobre direito autoral, tudo isso. Eu comecei realmente a entender todo esse processo, todo esse mecanismo de como você divulga um disco, como você distribui, como é que é feito tudo isso. Então eu comecei a criar formas também alternativas de distribuição. Por exemplo, mala direta também. A gente vendia em shows os discos, vendia através de lojas comuns também, e outras lojas também que não eram as lojas principais, assim, mas eram lojas que tinham público também. Então acho que foi um grande aprendizado, e que eu fui passando para os outros colegas que começaram a fazer também disco independente. Foi uma série de discos que vieram logo depois desse Feito em Casa, né? Nossa, sem dúvida. E discos de sucesso. E agora, depois de vários discos, como eu disse, tem esse mais recente, o Tema, que é o que a gente vai ouvir a partir de agora. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. E para começar aí, a gente vai conferir algumas canções desse novo disco. Para abrir, a gente vai ouvir Sambo Jazz, que o próprio nome já consegue explicar. Agora, tem alguma história dessa composição aí, Antônio? Essa música eu fiz com um parceiro, que é o Cláudio, que mora nos Estados Unidos. Ele é violonista e compositor também, Cláudio Spivak, e é quem mixou o disco, quem mixa os meus últimos discos, ele que tem mixado e tem tocado também violão sempre nesses discos. E resolvemos regravar. E eu sempre tive vontade de fazer um misto de jazz com escola de samba, assim, que eu acho que o jazz, ele, com essa coisa de improvisar, né, você pode misturar com qualquer estilo de música, claro. Desde o nosso baião aqui, o samba, sei lá, todos os estilos combinam, né, quando você começa a improvisar, o chorinho mesmo, se você improvisa em jazz também. E eu resolvi gravar essa música. A gente fez um novo arranjo com essa escola de samba, que na verdade é uma escola de samba que foi montada no estúdio, assim. E que ficou excelente, os ouvintes vão poder conferir a partir de agora. Então vamos ouvir Sambo Jazz. É o pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo, nosso convidado especial de hoje aqui no Refrão.
Refrão, o espaço da música na Rádio Justiça. Estamos de volta com o Refrão, hoje com o pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo. Ouvimos então Sambo Jazz, música do seu álbum novo, do seu mais recente álbum, O Tema. Agora, ao longo da sua carreira, Antônio, você já compôs aí mais de 200 canções. Eu fico imaginando que é sempre um desafio, que é montar um repertório para um show. Imagina para um disco, né? Como é que foi para definir o repertório desse disco especificamente? Olha, esse disco eu já vinha pensando nele já há vários anos, que é um disco que... Porque é o seguinte, a gente, ao longo da carreira, desde os anos 60, né, que eu comecei, eu fui compondo músicas, algumas foram sendo gravadas, outras não. Então, aí ficaram músicas meio que esquecidas, assim, esse disco. Claro que eu tenho músicas de grande sucesso, como Samarina, Teletema, Juliana, BR3, aí vai, uma série de músicas que eu fiz, principalmente as com o Tibério Gaspar. E essas músicas que eu resolvi gravar, elas estavam mais ou menos assim, esquecidas, assim, pelo menos por mim estavam esquecidas. E eu resolvi reconstituí-las, refazê-las, quase como refazê-las, assim, para botar no meu estilo, que eu tenho tocado, que tem essa influência jazzística e tudo mais. E eu trouxe para esse estilo. Então eu mudei melodia, mudei harmonia, mudei forma. E é como se fossem músicas novas. São músicas que se encaixam nesse estilo, assim. Eu tive que pegar músicas que se encaixariam nesse estilo.
É interessante isso, de você fazer uma volta no tempo, pegar aquelas músicas que você tem, de repente, um carinho especial, ou como você disse mesmo, estão lá esquecidas, e dar uma nova roupagem para aquelas canções e voltar a gostar mais delas, talvez, né? As que estavam esquecidas ali. Porque elas ganham vida de novo, né? Por exemplo, pra você ter uma ideia, Variações sobre um Tema Triste. O Tema Triste é uma música que tinha sido gravada por algumas pessoas, dentre elas a Maísa, por exemplo, tinha gravado essa música. Olha. E eu fiz uma que eu chamei Variações sobre um Tema Triste. E assim foram. A primeira música que tem no disco, Alegria For All, que é como... Esse For All aí tem a ver com forró também, porque é meio baião, uma coisa assim, meio chachado. E é uma música que nunca tinha sido gravada, por exemplo, e ela só tinha um pedacinho dela, só tinha a primeira partezinha dela. E eu peguei, fiz uma segunda parte, mexi na música, mexi na melodia, e elas ficam novinhas, entendeu? Isso é interessante. Então, o que demora mais nesse processo todo, primeiro você tem que realmente ter uma ideia, né? Assim, eu quero gravar uma coisa assim, no caso, as músicas antigas minhas, que eu acho que dariam para colocar nesse estilo. Mas o que mais leva tempo é você elaborar o repertório, você realmente pescar, assim, quais são as músicas que se encaixam bem nesse estilo. As que conversam entre si, né? Para montar. Tem que ter uma interação musical aí total, né? Não só nas músicas, mas como com os músicos também, né? Tem que chamar os músicos certos. Tem um time muito bom tocando no disco. E, então, o que demora mais, porque demorou uns 5, 6 meses, foi realmente essa elaboração mais final, né? Agora, a gravação em si, de chegar no estúdio com os músicos e gravar, são 5 dias, 6 dias, 4, depende. Esse disco eu acho que eu gravei em 5 dias, depois fiz só uns arrematezinhos. Fica fácil com um time de músicos que te acompanha já há algum tempo, já conhece, fica com músicos virtuosos, já fica mais fácil também, né, Antônio? Jorge Elda no baixo, Marcelo Martins no sax, soprano e flauta, Rafael Barata, bateria, violão, Cláudio Spivak, guitarra, Léo Amoedo e percussão, Armando Marçal. Esse é o time básico. Teve uma faixa que teve uma percussão adicional, que é o Samba Jazz, que a gente acabou de ouvir, que foi do Hugo Sandin também. Bom, tá na hora da gente ouvir mais um pouquinho do seu novo disco e a gente vai ouvir agora a Frígia Brasileira. Tem alguma curiosidade dessa canção, Antônio? Tem. Essa música, ela é engraçada que ela tem uma coisa interessante, que ela tem uma influência moura, que como se sabe, os mouros invadiram a Península Ibérica, ficaram lá mais de um século, inclusive, e deixaram a sua cultura lá. Então, você vê que a música flamenca, o fado mesmo, lá de Portugal, tem influência árabe, moura, né, assim, e veio para o Brasil uma parte disso com os portugueses, né? Então, você vai encontrar em certos lugares do Nordeste, por exemplo, melodias que têm essas características moura, que é baseada na escala frígia, essa escala que dá esse toque, assim, um pouco oriental, assim, né? Um pouco árabe, vamos dizer assim, né? E então eu fiz essa melodia, ela foi recolhida até por uma pesquisadora, Ermelinda. A música chamava-se Lenda dos Caboclos. E eu fiz uma adaptação, mudei um pouco a melodia dessa primeira parte e fiz a segunda parte inteira. Então eu resolvi chamar Frígia Brasileira, que é porque a Frígia, como eu falei, é uma escala que se usava na Península Ibérica, né? Então, nesse disco eu puxei para um baião. Né? Essas influências do Nordeste também em cima dessa escala, né? Exatamente. Bom, então vamos ouvir a Frígia Brasileira, é o pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo, nosso convidado especial de hoje aqui no Refrão.
Refrão, o espaço da música na Rádio Justiça. Estamos de volta com o Refrão, hoje com o nosso convidado especial, é o pianista, compositor e arranjador carioca Antônio Adolfo. Ouvimos agora Frígia Brasileira, canção do seu novo álbum, O Tema, que está sendo lançado agora. Agora, como é que está esse planejamento para esse ano? É seguir se apresentando aí pelo país, pelo mundo? É continuar a divulgação do disco? Como é que está a tua agenda e os teus planos agora, Antônio? Eu estou com muita atividade fora do Brasil e o disco está sendo lançado simultaneamente em vários países. E aqui no Brasil também, claro, né? Aqui no Brasil, eu estou com um show marcado para São Paulo no Festival de Valinhos, Festival de Jazz em Valinhos para o mês que vem. Aliás, é agosto, né? Vai ser eu vou tocar com um trio e tenho várias apresentações lá fora, onde eu faço muito assim, shows e workshops, né? Sim. Eu misturo, faço... às vezes as escolas de música, assim, faculdades, me convidam para fazer um workshop sobre música brasileira. De manhã, geralmente eu faço isso pela manhã, e à noite eu faço um show. E é um trabalho que eu tenho me dedicado muito. Eu tenho uma grande parte da minha vida dedicada ao ensino. Tenho até 2 escolas de música aqui no Rio de Janeiro, que tem o meu nome, Centro Musical Antônio Adolfo, e uma no Leblon, outra na Barra. E tem muita gente que procura a nossa escola e que está fazendo 30 anos esse ano também. Olha que bacana. Então, os projetos são esse misto de coisas aí, né? Eu estou com um livro novo para lançar também, estou fazendo um livro de música de piano, né? Para piano e teclado, para iniciantes. Eu estou resgatando também uma peça infantil que tem uma trilha sonora muito interessante, foi feita em 1983, chama-se Astrofolias. Seguir divulgando o disco, ensinando as pessoas, né, repassando toda essa experiência, todo esse conhecimento nos centros, enfim, nos teus 2 centros no Rio de Janeiro e também nos workshops que você realiza e as apresentações aí, o livro, a peça, enfim, tudo isso vem nesse pacote aí para esse ano. Bom, Antônio, a gente está chegando ao final do Refrão, foi um prazer enorme conversar com você, contar algumas histórias, curiosidades, apresentar algumas canções e como eu costumo fazer aqui com os nossos convidados, eu sempre pego o nome de uma canção e transformo isso em um desejo, e hoje a nossa vontade é que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o seu trabalho, de conhecer as suas composições e que as músicas possam tocar ainda mais as pessoas aí, os corações pelo mundo, que elas possam trazer alegria for all aí para todas as pessoas. Gostei disso. Alegria para todo mundo, e alegria e forró, tudo junto aí. A gente está agradecendo demais aí a sua participação, então vamos ouvir Alegria for All, é o pianista, compositor, arranjador Antônio Adolfo, nosso convidado especial de hoje aqui no Refrão. Obrigado, Antônio. Obrigado, Johnny, é um prazer enorme falar para os ouvintes do Refrão, e vamos encerrando aí com Alegria for All. O Refrão de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro no próximo sábado, a partir das 8 da noite. Você acompanha a nossa reapresentação sempre aos domingos, também às 8 da noite. O programa está disponível para download no site, é só acessar radiojustiça.jus.br. O Refrão tem produção e apresentação comigo, Johnny Luna, e trabalhos técnicos e sonoplastia de Júnior Dias e Luiz Alves. O Refrão é uma produção da Rádio Justiça sob a coordenação de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Refrão. Uma conversa com o artista
histórias, curiosidades e, claro, sua música. Refrão.